Graça e paz, minhas irmãs queridas. Estamos aqui com mais uma lição dessa revista da Convenção Batista Fluminense, com a penúltima lição, né, dessa revista. Esse assunto também queremos ver hoje, estudar hoje, é um assunto assim que me deixou também muito alegre. É um texto maravilhoso. Eu tenho certeza que as irmãs aprenderão muito, né? E tirarão muito proveito para a vida prática cristã. E o título da nossa lição de hoje, que é a lição 12, é Deus é a única solução para curar a sociedade, né? E o nosso estudo, ele está, vamos dizer, baseado, o nosso texto básico da lição está em 2 capítulo 2, dos versos 19 a 22, que eu vou ler agora para as irmãs. Prestem bem atenção, 2 no capítulo 2. Se as irmãs quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Então vamos lá. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Deus que tanto amamos, o Deus da Bíblia, o Deus de Eliseu, de Paulo, de Abraão, o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dá, Pai, de estarmos aqui para ouvirmos um pouquinho mais da Tua palavra, que é a revelação para nós nos nossos dias, Senhor. Ó Deus, vem te pedir, Pai, que nós possamos ser luz para o mundo e o sal da terra, Pai, para levar a Tua palavra até aqueles corações, Senhor, que ainda não Te conhecem, Pai, para os perdidos, para aqueles que estão sem esperança, Pai. Ó Deus, usa-nos, Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas santas mãos. Vem te pedir que Tu possas me usar e também como um instrumento para levar esse assunto tão maravilhoso, Pai, para as minhas irmãs, para todos aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo aula. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas queridas, nós vamos agora conhecer o alvo da lição. O que vem a ser o alvo da lição? Eu gosto sempre de explicar. É onde a gente quer atingir com o estudo da lição como um todo. E o alvo é simples, é mostrar que Cristo é a esperança do mundo. Vamos conhecer os propósitos? No sentido cognitivo, no sentido do saber, ao final do estudo da lição, eu deverei entender que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos deu uma missão a cumprir, né? E nós sabemos bem qual é essa missão: ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho, né? E por aí vai. Agora, o objetivo no sentido do sentir, ao final do estudo, o que eu deverei, né? Qual o objetivo meu nesse sentido do sentir? É confiar no poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E, finalmente, vamos conhecer o estudo o propósito, perdão, no sentido do agir. Qual será esse propósito? Proclamar a palavra de Deus, as boas novas da salvação, com autoridade e amor às pessoas sem esperanças, né? Esse é o objetivo no sentido do agir. Nós temos que proclamar mesmo as boas novas de salvação aos perdidos. Muito bem.
A palavra de Deus nos diz em 1 João, no capítulo 5, no verso 19, lá no finalzinho, na parte B, né, desse versículo: o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a tradução da Bíblia, da nova versão Almeida atualizada, né? NAA, da SBB, tá? Sociedade Bíblica do Brasil. Então, segundo essa versão, ela diz: o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa? O mundo inteiro permanece, está deitado, está situado sobre o maligno, né? E nós sabemos que o mal vai o quê? À medida que o tempo vai passando, ele só faz aumentar, infelizmente, né? Então, partindo dessa afirmação bíblica que o mundo inteiro jaz no maligno, né? A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: que tipo de problemas, né, a sociedade enfrenta ao longo da sua existência? Quais foram e quais são, né, os tipos de problemas de uma cidade, de um país, enfim, de uma sociedade? Vamos ver que a violência de todos os tipos ainda impera, infelizmente. E quando eu falo em violência de todos os tipos, tem os assassinatos, o feminicídio, né, que só faz aumentar, né? A gente liga a televisão, a gente sempre vê, né, um caso desses, infelizmente, né, contra a mulher, né, e contra também crianças, né? É uma violência que não tem fim. As guerras, né, sempre assolaram a sociedade, e com isso vem o estresse, vem as invejas, vem o ódio, né, desempregos. Quantos desempregados, né, que não podem ali sustentar as suas famílias, o desânimo também, as calúnias, né, que tanto Deus reprova, né, na palavra dele, a depressão, que é o mal do século, dizem, né? A depressão, e muitos dão cabo da sua vida por causa dela, né? Traição, desconfiança, qual mais? Medo, né? E por aí vai, descrença, que é a falta de fé, né? Desesperança, dentre outros. Viram quantos males? E tem outros males. Seja qual for o problema que uma pessoa possa estar enfrentando, né, nesse mundo mal, conforme diz a própria palavra de Deus, com certeza, essa pessoa, ela está o quê? Carente, para viver um tempo de novidades, né, e de novas esperanças. Concordam comigo? Com certeza, né? Já que a maldade, conforme eu até citei, só faz o quê? Aumentar, crescer com o passar do tempo. Não é isso? Assim, nós podemos dizer, prestem bem atenção, nós podemos dizer que estamos vivendo um tempo de oportunidades únicas, oportunidades imperdíveis. Para quê? Para anunciar as verdades e solução, né, para as mais profundas crises, sejam elas de qual ordem for. Podem ser crises espirituais, morais, sociais, né, econômicas, financeiras, familiares. Só Cristo poderá ser a solução, né? E nós temos essa oportunidade de oferecer, de anunciar ao mundo, né, a Jesus, que é o único, né, capaz. Muito bem. Assim, nós devemos o quê? Com isso eu estou querendo dizer que nós devemos anunciar as verdades do reino. O que vem a ser? O que vem a ser as verdades do reino? A salvação que há em Cristo Jesus, né? Que Ele oferece a todos. Ele é o único que oferece o quê? A cura espiritual, né? A cura da alma, também podemos falar assim, né? Como solução desses problemas que eu acabei, né, de citar. Pois o amor
incondicional de Deus, o que que ele fará? Ele contagiará, né, o coração da pessoa, que passará a amar o seu próximo. E quando a gente ama o nosso próximo, nós não desejamos mal ao próximo, né? A gente tem relatos de tantos, como eu posso dizer, relacionamentos que terminam, né? Ah, mas eu amava ela tanto e eu não admito que acabou a nossa relação, eu não admito que ela venha querer ser feliz com outra pessoa. Então, essa pessoa, muitos relatos, né, que vão, o marido, né, ou a esposa que vão e matam o seu cônjuge, né? Que amor é esse? Quando a gente ama, a gente quer o bem, a gente não odeia o nosso próximo. Então, o que eu falei é que o amor incondicional de Deus, só Ele é capaz de transformar esse coração, de contagiar esse coração, né? Fazendo com que a pessoa ame de fato o seu próximo, seja ele quem for, ok? Muito bem. Nós sabemos mesmo que o mundo, em geral, né? O mundo ele está sedento de Deus, mas nós devemos nos lembrar, né, de uma grande verdade. Qual é a verdade? Que para Deus todas as coisas são possíveis. Está lá em Marcos capítulo 10, 27, o verso, lá no finalzinho, né? Para Deus não há impossível, né? E só Ele mesmo. E quando problemas, né, assim, aparentemente sem solução aos olhos do homem, né, aos nossos olhos, eles chegam para nós, até nós mesmos, filhos de Deus. O que que nós costumamos fazer? Nós não pedimos ajuda aos irmãos em oração? Ah, nós pedimos, né? Nós, assim, compartilhamos com o nosso irmão querido, aquele que nós confiamos muitas vezes o problema, para que esse irmão possa, ou esses irmãos possam, juntos, né, unidos comigo, nós buscarmos a face de Deus em oração e clamarmos, né, implorarmos, né, pela ajuda de Deus, na certeza que Ele nos ajudará. Isso é um exercício de fé, né? Nós devemos exercitar sempre a nossa fé através da oração, da meditação constante na palavra. Mas isso somos nós que somos o quê? Filhos de Deus, do Altíssimo, já conhecemos, né? Já teve um dia que nós nos entregamos, nos rendemos a Jesus, né? E essa foi a nossa conversão, e eu tenho ele bem na minha mente, no dia 5 de agosto de 1980. Eu tenho esse dia como um dia especial na minha vida, né? Certamente, assim, nos revestimos de quê? Quando oramos, como entregamos o problema no altar de Deus, nos revestimos de ânimo, né? De força, de esperança no Senhor, né? No Senhor Jesus, buscando, inclusive, o quê? Discernir a vontade de Deus, né? Porque nós queremos agradá-lo. Então, nós vamos fazer a nossa parte, né? Que é orar, entregar e confiar. Portanto, nós devemos esperar o tempo de Deus, né? E fazemos a nossa parte aguardando no Senhor o quê? O que nós não podemos fazer de fato. Isso é fé. Isso é a fé que agrada a Deus, né? Certamente Deus se agrada disso, é isso que eu falei, né? Não foi Neemias? Neemias, né? Quem disse que a alegria do Senhor é a nossa força, se não me engano, está no capítulo 8, se não me engano, de Neemias, né? Lá para o verso 9 ou 10, eu acho que é 10, Neemias 8, 10, né? A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia, né? Se essas situações, eu fico aqui pensando, né? Pensem comigo. Se essas situações difíceis são inerentes a qualquer um, portanto, elas podem ocorrer também com os filhos de Deus, né? Conosco, que um dia reconhecemos em Deus a nossa única esperança, e em Jesus, o nosso Senhor e Salvador,
porque foi o único que morreu, né, por todos. Se nós que somos filhos, né, essas situações que eu digo de problemas, né, alguns gigantes que de repente se levantam, né, às vezes aparentemente sem solução, eles podem ocorrer para nós, vocês imaginem só o quanto mais difícil é para aqueles que não têm essa esperança que nós temos de vida eterna, que não conhecem a Jesus. Imaginem, essas pessoas que, né, não conhecem, já ouviram falar, mas não tem nenhum tipo de experiência de relacionamento, não conhecem a Deus nem o Senhor Jesus, né? Minhas irmãs, meus irmãos, o profeta Eliseu, né? Quem foi mesmo Eliseu? Foi um sucessor de Elias, foi um profeta de Israel no século 9 antes de Cristo, né? Esse profeta, ele nos deixou alguns ensinamentos sobre isso. Eu li aqui a palavra para vocês e nós vamos ver que ensinamentos ele nos deixou. Eu não falei que era o nosso texto está baseado em 2 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 19? Logo no início do verso 19 desse versículo, o profeta, ele foi procurado pelas pessoas, né? Pelas pessoas da cidade de Jericó, né? Muito bem. Essas pessoas, elas, vamos dizer, elas abriram o seu coração, né, para o profeta e lhes falaram de quê? Elas lhes falaram exclusivamente de seus problemas, dos problemas que elas estavam vivenciando. E elas sabiam que tão somente Deus seria a solução e a esperança para eles. Naturalmente, essas pessoas já tinham tentado de tudo, né, para solucionar aquela questão das águas, né, que geravam morte. A primeira lição que nós podemos tirar desse, vamos dizer, desse verso, desse versículo, né, é que aquelas pessoas, elas não agiram sozinhas, não é verdade? O que isso quer dizer? Quando nos unimos, né, nós não somos mais fortes? Eu acabei até de falar, né, nós que conhecemos a Deus, quando passamos por um problema de difícil solução, né, a princípio nos desesperamos, até né, pode ser que aconteça que no início, né, a gente até perca um pouco, né, o nosso equilíbrio emocional, mas logo nos lembramos que temos um Deus, né, todo-poderoso, e nos unimos aos nossos irmãos, não é? Nós não temos a nossa sala de oração toda terça-feira e não intercedemos uns pelos outros, não é? E essas pessoas da cidade de Jericó fizeram o mesmo, foram ao profeta, ao homem de Deus, e assim elas entenderam que só Deus poderia ser o quê? Poderia resolver o problema delas, ser a solução para elas, né? Muito bem, mas seja qual for o problema, não foi nada, né? Aquilo para Deus, nada que Deus, que é a fonte de vida, né? Não pudesse resolver. Eles estavam com uma fonte de águas, mais, né? O texto de que nós lemos disse isso, era uma fonte de vida que podia gerar até morte, né? Vamos lembrar um pouquinho de Jericó. Jericó era, vamos dizer, uma cidade com alguns pontos fortes, vamos assim dizer, né? Porque era a cidade bem localizada e bem fortificada com as suas muralhas, né? Sendo considerada a cidade mais protegida daquela época. Sabiam disso? Então, com muita tradição histórica, né? Considerada até hoje a cidade mais antiga do mundo, possivelmente a antiga Canaã, né? Muito bem, com tudo isso, eles tinham um problema que não sabiam como resolvê-lo.
Eles, afinal, relembrando, eles tinham o que mesmo? Uma fonte de águas que gerava morte para quem bebia naturalmente, né, dessas águas, e também geravam abortos espontâneos, enfermidades, né? As pessoas ficavam doentes e podendo até, na maioria dos casos, virem a morrer. Como o problema foi resolvido por Eliseu? Certamente não foi ele que resolveu, foi Deus, mas ele foi o quê? O agente, né? O agente transformador, vamos dizer, o instrumento nas mãos de Deus. Ele era profeta, ele falava com Deus, né? E como não podia ser, minhas irmãs, diferente, Eliseu, sem dúvida nenhuma, buscou a ajuda de Deus. Não é isso que nós devemos fazer? Ah, ele buscou a ajuda de Deus, que é a fonte de toda sabedoria e cura, né? Para Deus nada é impossível. E é assim mesmo que nós temos que fazer, né? Quando temos um problema de difícil solução, né? Buscar esse Deus maravilhoso, né? Que é dotado de toda a sabedoria. Inclusive, ele disse que nos dá, se nós pedirmos e tivermos falta dela, sem lançar no nosso rosto, ele nos dará a sabedoria necessária, né, para entendermos o que devemos fazer, né? Muito bem, assim, Eliseu, ele recebeu a sabedoria de Deus, indo, sabe aonde? Na raiz do problema, né? Ao usar o sal, vocês viram que eu li aqui, eu vou até repetir. Olha o que Eliseu falou. Ó, ele disse: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, ele foi na raiz do problema, ele foi lá na nascente, né? Daquela fonte, e jogou o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei. Quem falou foi o Senhor Deus: purifiquei esta água, sarei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura, né? Conforme a palavra de Eliseu. Quer dizer, conforme a palavra de Deus, né? Eliseu só transmitiu, né, o que Deus havia lhe dito, né? E ele, naturalmente, ele passou para aquele povo, né, que foi da cidade de Jericó. Bom, enfim, ao usar o sal, Eliseu sabia que não havia, como é que eu posso dizer? Não havia nenhum poder especial nessa substância, ou seja, no sal propriamente dito. Ele talvez tenha se lembrado do seu valor medicinal, mas, enfim, provavelmente. Certamente, Deus o instruiu para assim ele agir, não foi isso que eu falei? Ele, assim, se tornando, então, Eliseu se tornou, vê se vocês concordam comigo, parte da solução, né? Na origem do problema, lá na nascente, mostrando, né, que as cidades, né, podem ser o quê? Transformadas pelo milagre do Senhor. Isso é válido para os dias de hoje? Sim. É válido para o mundo de hoje? Sim. O mundo permanece, o jaz, a palavra jaz, o sinônimo é esse, permanece no maligno, né? Está situado, está morto, né? Sepultado. E a gente sabe que esse mal só aumenta, né? Infelizmente, com o passar do tempo, nada melhora, né? Porque o mundo está situado, está assentado sobre o mal, sobre o maligno. Nós sabemos que o Deus desse mundo é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo, né? Nós sabemos e conhecemos muito bem quem é, isso mesmo. Ok, então, Deus pode transformar, sim, né? Esse mundo em que nós vivemos, né? Muito bem. Outro aprendizado que nós podemos tirar também desse texto que eu acabei de ler, né? Que está aqui em 2 Reis, é que nós devemos, né, ter confiança no poder da palavra de Deus. Não adianta a gente pedir sem confiar. Vocês concordam? Sem ter fé.
Sem fé, a palavra de Deus diz isso, é impossível agradar a Deus, e nós sabemos que Deus realiza os seus milagres conforme a medida da fé de cada um, né? No verso 21, na parte final, B, assim disse o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade, né? Muito bem, conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu, né? Nós vimos que até os dias de hoje as águas são purificadas, puras, pois Eliseu, falou em nome de Deus, né? E sabemos que quando Deus fala, ele cumpre, né? Ele cumpre. Vamos à conclusão do nosso estudo, né? De hoje. Nós precisamos, assim como Eliseu, ser usados como instrumento nas mãos de Deus, lembrando que todos nós, sem exceção, estamos cercados de fontes de morte. Estamos ou não estamos? Né? No momento, nós estamos passando por uma pandemia, coronavírus, né? Quantos perderam as suas vidas, quantas dores, quantas angústias, né? Quantas doenças, quantos infortúnios, né? Então, mas Deus deseja o melhor para a nossa cidade, para as pessoas, para o mundo em geral. Precisamos ser o quê? Como Eliseu foi, agentes transformadores, lembrando, né? Lembrando que as melhores oportunidades estão aonde? Estão pertinho de nós mesmos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, né? Nossos conhecidos, sedentos, muitos, né? Sedentos de ouvir a palavra de Deus. Quantos parentes, no caso meu filho, né? Sua família. Então vamos levar os perdidos, então, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, levando esperança e novidade de vida, né? Aos cansados e oprimidos, né? Jesus mesmo falou, né? Aos cansados e oprimidos, venham que eu vos aliviarei. Para tal, nós precisamos fazer o quê primeiro? Orar, muito bem, orar, pedindo ajuda, sabedoria ao Espírito Santo de Deus para aproveitarmos melhor o nosso tempo, né? Muitas vezes, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso. Deus nos dará a oportunidade, o tempo certo, mas para isso nós temos que nos disponibilizar a irmos ao encontro daqueles que necessitam de uma cura espiritual, né? De terem, como é que eu posso dizer, um encontro pessoal com Jesus, assim como nós tivemos um dia. Afinal, preste atenção, o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. Sabe onde está isso? Isaías 61, os 3 primeiros versos. Vou repetir, o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. Nós somos ungidos pelo Espírito de Deus, e assim como Saul, jogado naquelas águas, fez com que elas, né, fossem saradas, assim somos nós não somos a luz do mundo e o sal da terra? Então, nós vamos levar esperança, né? Cura aos corações aflitos, aqueles que estão passando por problemas, né? Apresentando a essas pessoas a quem? A Jesus, né? Como um único caminho, oh glória, que as conduzirá a uma vida abundante, né? De paz. E de repente, a gente já está falando em paz que transcende esse mundo, que vai para a vida eterna, né? Alegrias e salvação e esperança a esses corações. É isso que nós estaremos levando a elas, né? Afinal, Jesus é a esperança de um mundo melhor. Fiquem na paz de Jesus, que Deus abençoe a cada lar, a cada uma de vocês. Amo a todas, muitas saudades. E na próxima aula vamos estudar a última lição dessa revista. Fiquem com Deus, minhas irmãs. Amém.